servidores são fundamentais para o trabalho da Câmara, uma espécie de órgão vital para o funcionamento da Casa do Povo. Setores administrativo, legislativo, jurídico e tantos outros que mantêm os serviços oferecidos pela Câmara de Vereadores de Blumenau. Projetos de lei, requerimentos, sessões ordinárias, audiências públicas, comissões, Câmara Mirim, a atuação dos vereadores nas comunidades. Tudo isso faz parte do dia a dia da Câmara. Mas para que toda essa estrutura voltada aos blumenauenses funcione, são os servidores que entram em cena. Nesse trabalho especial da TVL, você vai conhecer de perto o que fazem os servidores efetivos da Câmara, quais as atividades desenvolvidas e os resultados desse trabalho. A oportunidade de experiência para os estagiários, a história de alguns servidores de carreira e como eles atuam depois de tanto tempo de casa, mesmo com a estabilidade prevista pela legislação. Os bastidores dos departamentos do Poder Legislativo e a participação dos servidores para que a Câmara possa cumprir seu papel de legislar, fiscalizar e representar a população da cidade. É muito importante essa oportunidade de levar para a população, para a comunidade, que a Câmara de Vereadores não se trata somente de 15 vereadores com seus assessores nos seus gabinetes, tendo uma atuação mais política. Tem também o servidor, a Câmara Municipal tem os seus servidores de carreira, tem também a oportunidade que é dada aos estagiários, a importância do adolescente e do jovem começar o seu primeiro emprego, iniciar no mercado de trabalho, se preparar para um futuro profissional. E, em se tratando dos servidores da Câmara Municipal, poderíamos citar vários deles. E tem, sobretudo, esse compromisso com o erário público, de ajudar os vereadores, de ajudar a gestão da Câmara nesse processo de economicidade, aquilo que a população realmente espera da Câmara Municipal, que é gerir o recurso público com a máxima responsabilidade possível. Prova disso é o trabalho do setor de licitações da Câmara, coordenado há mais de 20 anos pela servidora Dulcineia Ruepke. Graduada em Direito, com 3 pós-graduações e mestre em Gestão de Políticas Públicas, ela fez a primeira licitação da Câmara no final dos anos 90 e desde então continua como a responsável por todos os processos licitatórios do Legislativo. Desde a minha admissão, nós somos recebidos por uma equipe excelente. Eu lembro disso em 89, das primeiras palavras, daquela primeira lição que a gente já recebeu. Olha, vocês estão aqui, a partir de agora vocês são servidores públicos, vocês devem agir com cortesia, com cuidado com a coisa pública. Então isso é uma coisa que a gente vem só continuando nesse tempo todo. É algo que nos foi passado, eu tenho certeza que isso também foi passado para os recém-admitidos no concurso, esses que acabaram também aí de alcançar a estabilidade. Mas é um verdadeiro exercício diário, né? Nós temos que ter em mente o tempo todo que estamos lidando com a coisa pública. Por isso, esse cuidado. Sempre cada atitude. Então, como eu digo, uma pesquisa de preço tem que ser muito cuidadosa. O lançamento do edital tem que haver muito cuidado. Eu acho que a palavra principal aqui é o cuidado. É esse cuidado que a gente tem que ter. Em seguir a lei também, sim, mas agir, né, com agir em atenção também aos princípios da administração pública, ou seja, a impessoalidade, né, a própria eficiência, buscar a eficiência. A Câmara conta com um departamento chamado de Controladoria Interna. O coordenador deste setor, que existe desde 2015, é o servidor Maurício Miller, aposentado pelo Banco do Brasil. Passou no concurso público de 2013 e ele, junto com mais 2 servidores, precisam auditar todos os atos fiscais e administrativos da Câmara. A Controladoria, a gente é, vamos dizer assim, responsável solidário por qualquer irregularidade que a gente tenha conhecimento, coisa que não tome providências ou encaminhe ao setor responsável para acertos, né? Quer dizer, se a gente souber de alguma coisa e não acertar ou encaminhar para acerto, a gente é responsabilidade solidariamente. O presidente, no caso, é o responsável final, né? Afinal, ele faz toda a gestão. E a nossa função também é essa, também, de dar tranquilidade ao presidente, né? A mesa diretora, para ela poder exercer as suas funções tranquilamente, sabendo que os atos administrativos e orçamentários estão
estão sendo feitos corretamente. Todas as compras com valores inferiores a R$ 8.000, dispensáveis de licitação, são feitas diretamente pelo setor administrativo da Câmara. Os servidores fazem pesquisa de preços com fornecedores, normalmente da cidade, para depois fazer as aquisições de produtos ou serviços menores. Essas tarefas são chefiadas pela servidora Melissa Nascimento Boron, que entrou na Câmara como estagiária no final dos anos 90, depois em 2000 passou no concurso público e desde então atua neste setor. O meu trabalho, eu lido bastante com dinheiro público, então a gente tem que ter bastante cuidado. É uma responsabilidade grande, mas é gratificante também. Indiretamente, diretamente não há o atendimento à população, não. Tem o médico, o professor, não há. De trânsito, mas para as pessoas saberem, você é servidora pública e está aqui cuidando também do dinheiro dessas pessoas. Né? Isso mesmo, a gente não lida direto com o público, né? O pedido dele geralmente é feito ao vereador, ao gabinete, então a gente não tem acesso ao cidadão, mas a gente tenta cuidar da melhor forma, né? Todo o repasse que é feito da prefeitura. O administrativo também cuida do patrimônio da Câmara, almoxarifado, manutenções, controla as cotas de gabinetes e coordena outros setores como cozinha, motoristas, recepção e segurança. Outro departamento é a diretoria financeira, onde são concluídos todos os pagamentos, feitas as notas fiscais e recebidas e conferidas as prestações de contas das diárias. A Câmara ainda conta com outros setores como a ouvidoria, que é o canal direto de comunicação da população com a Casa. A Escola do Legislativo, onde os servidores atuam principalmente nas capacitações internas, mas também com eventos abertos à população. E o setor de comunicação, que inclui a TV Legislativa. Todos os setores da Câmara dependem de um departamento comandado pelo já experiente na Casa, o servidor Davi Floriani Coelho. Ele e sua equipe são os responsáveis por fazer todas as instalações e manutenções de computadores na sede da Câmara. A Coordenadoria de Informática, na verdade, ela é responsável por toda a infraestrutura de tecnologia da informação da Câmara. Desde o cuidar de uma impressora, de um computador, servidores de rede, conexão à internet, a parte de câmeras de monitoramento, de vigilância que a Câmara tem aqui no prédio. Então a gente tem todo esse gerenciamento. Atendimento ao usuário, a parte de atualização tecnológica também, a gente participa bastante dessa parte de fazer especificações de novos equipamentos para aquisição. Te dou um exemplo, na época que eu entrei aqui, os computadores tinham Windows 98, evoluiu para o XP, evoluiu para o Windows 7, Windows 8, hoje a gente está no Windows 10, então é uma questão de evolução e tu tem que estar atualizado isso. Aqui no nosso setor realmente é uma premissa de estar atualizado. Hoje trabalham na Câmara de Vereadores cerca de 70 servidores efetivos. Outros aproximadamente 70 são comissionados. Existem ainda os estagiários e os funcionários terceirizados. É importante que a população saiba que hoje a Câmara Municipal atende um TAC, um termo de ajuste de conduta do Ministério Público, que determinou uma paridade entre o número de cargos comissionados e o número de cargos efetivos. E a gente cumpriu à risca esse termo de ajuste de conduta e hoje a Câmara Municipal de Blumenau é exemplo, inclusive, para outras câmaras do nosso estado. Ainda na área administrativa e financeira, toda a parte de gestão de pessoas dentro da Câmara passa pelo setor coordenado pela servidora Amanda Zorzan Adriano, que também começou na casa como estagiária no final dos anos 90, foi comissionada e depois de passar no concurso se tornou efetiva e está na Câmara como funcionária de carreira há mais de 10 anos. Estudava Direito na época, então gostava bastante da parte de Direito Constitucional e aí trabalhar na diretoria legislativa foi legal como estágio, né? Porque foi um estágio na época para o aprendizado da faculdade. Como é que é trabalhar aqui na Câmara, ser servidor da Câmara de Vereadores? É muito bom, né? Hoje nós já fomos em 24, hoje nós somos 72. Hoje é uma equipe grande, hoje nós temos muito trabalho, ao contrário do que muita gente pensa, né? A gente trabalha bastante, a gente tem um trabalho contínuo e é um trabalho que tem que seguir procedimentos bem rigorosos, afinal de contas a gente trabalha no setor público, né? Então a população
estar de olho naquilo que a gente faz, a gente tem que ter uma preocupação e uma responsabilidade maior com esse nosso trabalho. Neste setor são organizados todos os pagamentos dos servidores, contratações e exonerações e todo o controle de pessoal como o cumprimento da jornada de trabalho. Nossos clientes, a gente diz que de uma maneira inicial são os servidores, os vereadores, os estagiários, mas em segundo plano é a população. Então a gente procura trabalhar da melhor maneira para atender as demandas internas, para que isso seja visto de uma maneira positiva pela população. Vocês estão lidando com dinheiro? E a gente é bem fiscalizado também, né? Então a gente, além de tudo que a gente faz, tudo vai para o portal da transparência, a gente tem os acompanhamentos do Tribunal de Contas, o Ministério Público também está sempre de olho, né? Agora até o Observatório Social também está sempre acompanhando os trabalhos da Câmara. Bacana. Para encerrar, dá orgulho de trabalhar aqui na Câmara? Eu tenho muito orgulho. Faço com muito gosto, com muito prazer, muita alegria. A jovem Aline Luiz de Souza também trabalha no setor de gestão de pessoas. A exemplo de aproximadamente 50 jovens, ela é estagiária na Câmara. A adolescente de 16 anos está tendo a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho. Uma hora o estágio vai acabar, mas o aprendizado e a experiência são para a vida toda. Estou aprendendo muito. Aqui as pessoas são bem comunicativas e respeitosas. Quando eu tenho alguma dúvida ou alguma dificuldade, sempre estão aqui para me ajudar, me apoiar. Eu estou aprendendo bastante. E aqui na coordenação de gestão de pessoas a gente cuida de várias coisas, como a nossa chefe falou antes. Cuidamos da folha de pagamento, do cartão ponto, cuidamos também dos estagiários, dos efetivos e comissionados. E eu ajudo em tudo que for possível, mas assim, eu cuido bastante do cartão ponto dos estagiários e dos documentos dele. Por falar em jovens, os alunos das escolas de Blumenau têm a oportunidade de conhecer de perto a política local e as atividades dos vereadores, participando do projeto Câmara Mirim, que já existe há quase 20 anos. E para que as atividades como as reuniões no plenário, capacitações e visitas possam acontecer, também são os servidores que mostram o serviço. Um deles é o servidor Ramsés Oliveira Costa, admitido em 2013 no último concurso público da Casa. Com pós-graduação em Direito Público, ele auxilia na preparação e execução das sessões da Câmara Mirim. A nossa atividade é bem diferente da atividade parlamentar adulta. Ela é totalmente interna, ela não aparece como aparece a atividade dos vereadores. Lógico que há publicidade dos atos da Câmara Mirim, né? As sessões são transmitidas e tal. Mas por trás das sessões tem toda essa formação dos vereadores mirins, né? Tem a organização das sessões e tudo mais. E essa é a parte que a gente trata aqui dentro. A atividade exercida na Câmara Mirim, embora ela seja num plano secundário, ela é muito importante para que nós no futuro tenhamos lideranças. Hoje a gente vê que há ao menos na minha opinião, que há uma crise de liderança, né? Então eu acho que isso contribui de uma forma ou outra, ainda que indireta, na formação de pessoas que tenham capacidade para, seja lá qual for a profissão que elas exerçam, terem uma boa... que tragam um resultado bom para a sociedade, né? Então, infelizmente, o nosso trabalho às vezes não é visto com bons olhos porque a população já está esgotada de ver tantos problemas relacionados ao dinheiro público, né? De todo modo, eu acho importante que as pessoas conheçam mais aquilo que elas ainda não têm uma opinião formada para que elas tenham efetivamente. Chegamos agora na Procuradoria Jurídica da Câmara, um dos setores mais próximos da atuação do vereador como legislador. Um dos servidores mais experientes deste setor e da Câmara como um todo é o Dr. Euclides, como é conhecido na casa. Ele tem quase 30 anos de atuação. Por muito tempo fez o trabalho de assessoria legislativa durante as sessões ordinárias, auxiliando de perto os vereadores durante as reuniões no plenário. Hoje, é ele quem escreve os projetos de lei que chegam pelas sugestões dos vereadores. E aqui dentro da Procuradoria é onde realmente o processo legislativo se inicia, ele começa aqui. Porque aqui foi a parte da elaboração da lei, né? A lei, a ideia do vereador vem para cá e aqui é elaborado o projeto de lei. Vocês escrevem a lei aqui? Essa parte de elaboração de projetos de lei é feito pela minha coordenação, né? O projeto é elaborado aqui, é despachado pela mesa diretora em plenário e dali então ele é processado, é colocado em espaço físico, né, em processo e
vai então para a apreciação das comissões. Análise jurídica também é feita aqui? A partir do momento que a matéria chega na Comissão de Constituição, a comissão pode ou não pedir o parecer jurídico. Se ela pedir o parecer jurídico sobre aquele projeto, volta para a Procuradoria para a análise de outros servidores, procuradores da Câmara, que fazem essa análise da parte jurídica, que é analisada, o parecer é analisado e referendado pelo Procurador-Geral e segue adiante para a análise da Comissão de Constituição, então. Depois de tantos anos atuando tão próximo dos vereadores de várias legislaturas, o procurador não esconde a satisfação em poder auxiliar no trabalho e nos resultados da Câmara Municipal. Prova disso são as lembranças, entre elas, uma lei municipal dos anos 2000. É a lei do circo, que proibiu a apresentação de animais em espetáculos circenses, Esse é um dos primeiros do Brasil, onde houve essa proibição, essa que nasceu aqui na Câmara. Esse o senhor participou diretamente? Sim, eu preparei esse projeto. Escreveu o texto? O projeto do vereador Célio Dias. Escreveu o texto da lei? Escreveu o texto, sim. E o senhor lembra, assim, da importância do projeto na época? Foi uma coisa marcante, né? Sim, tivemos algumas situações, inclusive pessoas que vieram aqui questionar, mas a matéria foi adiante. E até hoje todo mundo comenta que a primeira lei que proíbe o uso de animais em espetáculos circenses é de Blumenau. Mas para que uma lei seja aprovada, o projeto precisa tramitar na Câmara, ou seja, ser apresentado, votado pelos vereadores nas comissões e depois no plenário. E quem cuida desse trabalho de operação e tramitação dos projetos, desde a entrada até a finalização do processo, são os servidores da Diretoria Legislativa. Eles organizam todos os processos legislativos. Uma das servidoras desse departamento é Neuzimarie Bernardes, que atua como coordenadora de apoio da mesa diretora e já trabalha na Câmara há quase 20 anos. Praticamente esse tempo todo na diretoria legislativa. Relacionado ao trabalho dos vereadores, esse nosso setor é bem ligado a isso. Então, tudo que acontece em plenário, nas reuniões, praticamente passa por aqui, desde a organização, depois das reuniões, os ofícios que são encaminhados, todos os encaminhamentos relacionados à sessão ordinária são todos feitos aqui na diretoria legislativa. Então, requerimento, indicação... Requerimentos, indicação, autuação de projetos, toda a tramitação de projetos, Então, tem todo um trabalho bem grande feito nos bastidores para a sessão ocorrer normal e de qualquer tipo de auxílio ao trabalho do vereador. Quer dizer, quando um cidadão pede para o vereador tem um buraco na rua, dá uma cobrada nessa obra no executivo, que é uma das funções do vereador, sim. Eles fazem um requerimento, passa aqui para você. Se o servidor daqui não encaminhar, quer dizer, a cobrança vai ficar parada, Exatamente, é feito primeiro no gabinete, através dos assessores de cada vereador, e a gente formaliza esses pleitos, as indicações, requerimentos aqui no nosso setor, então, que é feito essa formalização de todos esses requerimentos, indicações. Outra função deste setor é fazer todo o acompanhamento das comissões permanentes. A responsável desse trabalho é a servidora Gabriela Bier, outra profissional que iniciou como estagiária e desde 2013 é efetiva na Câmara. Os vereadores votam os projetos nas comissões e depois que esses projetos ficam prontos nas comissões, eles são repassados ao diretor legislativo, que juntamente com o presidente organiza a pauta das sessões ordinárias. Também é feito aqui a pauta... Exato, a pauta das sessões ordinárias é feita por uma outra servidora da diretoria legislativa, inclusive as reuniões ordinárias, As reuniões ordinárias são servidores da diretoria legislativa que sempre estão auxiliando, gostam de acompanhar as comissões, de acompanhar a tramitação dos projetos. As pessoas não sabem muitas vezes tudo o que acontece, todos os projetos que tramitam, mas nós temos matérias importantes, que são importantes para o município, então ver toda essa tramitação, ver toda a evolução dos projetos é muito interessante, eu gosto muito do meu trabalho. Seja no legislativo, jurídico, Câmara Mirim, administrativo ou qualquer outro setor da Câmara, os servidores estão na casa para servir a população e para que no final das contas o resultado seja o bom trabalho da Câmara de Vereadores em prol da comunidade. A Câmara é uma casa de decisões, por onde passam o presente e o futuro da cidade, mas onde também estão servidores comprometidos com o cidadão blumenauense. Eu diria que são o patrimônio da Câmara Municipal, o patrimônio da população, porque o patrimônio e o
a pessoa, o ser humano, o recurso humano é muito importante. Nós estamos aqui bem servidos desse recurso humano na Câmara Municipal, pessoas que respeitam a população, que estão à disposição da população.